Vamos fazer contato com o professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Bom dia, Nasser. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Nasser, que está lançando o livro A Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os Amigos Talibãs, uma obra que permite entender melhor a complexa realidade do Afeganistão dentro desse contexto da chamada guerra ao terror que foi empreendida e ainda é pelos Estados Unidos. Nasser, no livro você aborda a questão do colapso, né, do regime comunista do Afeganistão, que acabou marcando também o fim de uma era do imperialismo ocidental no sul da Ásia, que remonta ali ao século XVIII. Né, os exércitos europeus que antes dominavam a região, você escreve aqui, desapareceram, assim como a própria União Soviética depois, né, com Sim. as versões extremistas do Islã exportadas do Paquistão, Arábia Saudita e Irã para o Afeganistão, agora competindo entre si. De que forma o que aconteceu nesse período vai influenciar tanto na ascensão do Talibã, como também no fortalecimento de organizações como a Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, Nasser? Olha, ali na guerra contra a União Soviética, né, contra a ocupação, houve uma conjunção de fatores, né? Então, você tinha um espaço de uma guerra que foi violentíssima, né? Cerca de 1.300.000 afegãos mortos. A União Soviética empregou todo o seu poderio e houve uma resistência muito grande, principalmente na população rural, nas lideranças tribais. E para lá fluíram pessoas praticamente do mundo islâmico inteiro. Arábia Saudita, Egito, Líbano, né? E muita arma também que foi colocada ali pelos Estados Unidos por meio do Paquistão. Então, isso acabou se configurando um contexto muito favorável, né, para a formação desses grupos. Então, tão logo a União Soviética se retirou, esses grupos começaram a disputar entre si, né, o poder no Afeganistão. Isso é vamos dizer, um caminho, um viés que foi dado no Talibã, né? O Talibã vai surgir e rapidamente se torna a força dominante. Em cerca de 3, 4 anos eles dominaram o Afeganistão, não tinha o Talibã. Às vezes as pessoas se confundem. O título do meu livro, Amigos Talibãs, a pessoa fala, aquela vez que os Estados Unidos apoiou. Não, não tinha Talibã. O Talibã foi depois que os Estados Unidos saíram. O que acontece é que muitos membros do Talibã estavam lá naquela época, né, mas não existia o Talibã. Agora, a outra rota que foi importante foi que muitos desses combatentes muçulmanos árabes, né, voltaram para os seus países de origem. Voltaram para o Egito, voltou para a Arábia Saudita, e voltando para lá, eles vieram com essas ideias de ação armada, né, de terrorismo, e nasce um terrorismo novo, que é o jihadismo, né? Então, o jihadismo também não tem nada a ver com o Talibã. É um outro perfil. Eles eram aliados, né? Se tornaram aliados, mas são diferentes. Então, duas figuras marcam muito bem isso, que eu coloco no livro. Uma é o Zawahiri, que inclusive está vivo. Agora no 11 de setembro, ele soltou um vídeo, todo mundo pensava que ele estivesse morto. O Zawahiri é egípcio, médico, ele foi para o Afeganistão trabalhar como médico, para atender feridos, refugiados. Ali ele se contaminou por essas aventuras aí que ele participou e voltou para o Egito organizando um grupo terrorista. E o mesmo da outra figura conhecida, que é o Osama Bin Laden, que retornou para a Arábia Saudita e também se organizou ali em alguns grupos, né? Então, duas vertentes aí, a formação do Talibã, né, a partir dessa expulsão da União Soviética, e a formação do jihadismo, né? E em 96, o Osama Bin Laden vai para o Afeganistão, né? Ele vai se instalar no Afeganistão como um hóspede do Talibã. Então, são dois aliados. E essa questão da aliança do Talibã e da Al-Qaeda foi que justificou a guerra, né? Os Estados Unidos justificaram a guerra em 2001, e também agora, volta ao mesmo tema para dizer, né, os Estados Unidos dizer que o Talibã e a Al-Qaeda são entidades separadas, para justificar com isso a sua saída. Então, veja que depois de tantos anos ainda é a questão Talibã, Al-Qaeda.
Agora tem um outro dado aqui, Nasser, que é muito pouco abordado de uma forma geral, mas que você analisa no livro, que é o ataque às embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia em 1998 e a reação dos Estados Unidos, que àquela altura tinha Bill Clinton na presidência da República. Como que esse episódio acabou ajudando, de certa forma, a consolidar a imagem de Osama Bin Laden, em um momento, inclusive, que ele tinha dificuldades de conseguir acesso a recursos financeiros? Isso. É verdade. Osama Bin Laden ainda não era muito conhecido até esse momento. Apenas os serviços de inteligência dos Estados Unidos, o serviço de inteligência da Arábia Saudita, que sabia, né, do paradeiro dele, o que ele estava fazendo. Depois desses atentados, né, o que aconteceu? Os Estados Unidos, o Bill Clinton vai para a televisão, né, e diz o seguinte: tem um cara aí chamado Osama Bin Laden. O Clinton nem cita Al-Qaeda. Ele fala Osama Bin Laden, que é a pessoa mais perigosa do mundo. E a partir desse momento, nós vamos caçá-lo. E aí ele lança uma chuva de mísseis, né? Tomahawks, são os mísseis potentes, no Sudão e no Afeganistão. Obviamente não atinge o Bin Laden, mata muitos civis, e a partir daquele momento, todo mundo muçulmano começa a se perguntar, afinal de contas, quem é essa pessoa tão poderosa que os Estados Unidos está atrás dela? E o Bin Laden começa a ser conhecido. E aí também já é um perfil novo, né, naquele momento, que o Al-Qaeda e o Bin Laden joga muito com a mídia, né, e houve, portanto, uma difusão de imagens do Bin Laden, de discursos do Bin Laden, né? Então ele acabou aparecendo como uma figura importantíssima, que era isso que ele queria, né? O Clinton, ali naquele momento, também tem um fator de conjuntura que levou a fazer isso. O Clinton estava implicado, é um caso ali com a Mônica Lewinsky, né, uma secretária que ele teve relações sexuais, e havia a possibilidade de impeachment do Clinton. Então, alguns dizem também que ele aproveitou esse momento para desviar a atenção. Mas, de toda forma, é a partir dali que o Osama Bin Laden fica mais conhecido, as TVs norte-americanas vão entrevistá-lo, ele sai nos jornais, e aí ele começa a ganhar uma dimensão maior do que ele tinha antes do Clinton chamar a atenção para esse fato. E Nasser, você falou do Bin Laden jogando com a mídia, né? E diversos chefes de Estado, inclusive alguns inimigos declarados dos Estados Unidos ali à época do 11 de setembro, prestaram solidariedade, mesmo alguns líderes religiosos do Oriente Médio também fizeram o mesmo. E o Yasser Arafat, que era o principal líder palestino à época, expressou indignação com os atentados, inclusive doando sangue para as vítimas, né? Mas a mídia, de uma forma geral, retratou ali algumas cenas tentando generalizar como se as pessoas estivessem comemorando o 11 de setembro, os atentados ali nos territórios ocupados da Palestina, também em outros locais do Oriente Médio. Como é que você vê essa manipulação midiática, né, que agiu em conjunto com o governo dos Estados Unidos, se não de uma forma formal, ao menos de uma forma, ao menos informalmente, e também como isso acabou estimulando a islamofobia, não só nos Estados Unidos, mas em boa parte do mundo? Sim. Aquele momento já antecipa um pouco o que a gente está vivendo hoje, né? nas redes, né? E nessa campanha, por exemplo, em torno do Trump, né? Que foi bastante usado isso. O que aconteceu naquela época? No dia do 11 de setembro, foi divulgada uma imagem, alguém fez ali um vídeo, que era ali umas 5, 6 pessoas com bandeira da Palestina comemorando. Pronto, aquilo viralizou e sobrepôs a imagem que os palestinos apoiavam, né, o 11 de setembro, que os palestinos apoiavam o terror internacional. A questão para os palestinos, que já era complicado, ficou muito pior, né, porque, na sequência, o então primeiro-ministro Ariel Sharon foi à televisão dizer: tá vendo o que eu enfrento aqui? São esses terroristas, né? E isso eu também abordo, não é o objetivo do livro, eu passo um pouco por isso, dizendo que é importante dizer também que vários governos no mundo aproveitaram esse contexto, né? Então, sempre digo assim, cada um tinha um terrorista para chamar de seu, né? A Rússia vai dizer: a Chechênia são terroristas. A China vai dizer: os uigures são terroristas.
Então, cada lugar do mundo que tem algum problema ali com grupos que reivindicam autonomia vai imputar a qualificação de terrorismo, né? Então, o 11 de setembro ele foi lá a reação ao Afeganistão, a ação da guerra do Iraque, mas ele difundiu uma série de práticas, difundiu uma série de princípios que ainda estão em vigência no mundo hoje. E nesse aspecto, Nasser, inclusive você destaca a questão de que os Estados Unidos acabou criando um sistema de lei à parte, né? Pela primeira vez na história o país autorizou, inclusive oficiais do governo, a atormentar física e psicologicamente prisioneiros detidos. Diversas garantias foram retiradas ali e, como você mencionou agora, outros líderes autoritários do mundo também aproveitaram para fazer o mesmo, sempre com essa justificativa do terrorismo. Contra o terrorismo vale tudo. Então, apesar do discurso no sentido contrário, a reação dos Estados Unidos não fez bem nenhum, nem para a própria democracia do país, como também para outros países do mundo. É um legado muito negativo da guerra ao terror, Nasser? Bastante negativo. Os Estados Unidos, de forma simplificada, ele colocou de uma forma muito clara para os seus cidadãos, de um tipo de chantagem, né? E as pessoas naquele momento, ou até muito tempo depois, não tinham muita noção do que eram os atentados terroristas. Então, todo mundo ainda tinha muito medo. Tudo que acontecia depois do 11 de setembro, eu vou dizer que era a Al-Qaeda, né? Inclusive, por exemplo, hoje quase não se fala, mas foi importante, começaram a aparecer aquele produto, parece um talco, né, que é o Anthrax. Chegou a matar alguns jornalistas e algumas outras pessoas, que foram distribuídos para deputados, para os jornais, e se alarmou que ia ter guerra química. Depois, um pouco tempo depois, descobriu quem que era. Era um médico ligado às Forças Armadas dos Estados Unidos que trabalhava no laboratório específico de Anthrax, não tinha nada a ver com a Al-Qaeda. Então, isso se difundiu para o mundo inteiro. E aí os Estados Unidos colocou a seguinte questão: o que vocês querem? Ter liberdade e comprometer a segurança? Ou quer Rodrigo. ter segurança a custo da liberdade? E acabou optando por isso. Então, eles dizendo que é segurança. Então, veio esse sistema de vigilância, por exemplo, que o Snowden denunciou muito bem, que teve Guantánamo, né? E está cheio de Guantánamo no mundo, né? Guantánamo chegou a ter 700 pessoas presas sem nenhum indício. Tanto é que, mesmo sob essa lei, os Estados Unidos se viu obrigado a soltar a maioria. Hoje, Guantánamo tem 30 pessoas, mas Guantánamo ainda está lá, né? Então, isso atingiu fortemente a democracia norte-americana e uma obra recentemente publicada, não deu tempo para eu comentá-la no livro, é de um jornalista norte-americano. Ele vai dizer que o trumpismo, o Trump, é produto disso. Como assim produto disso? Ele vai dizer, olha, criou-se um ambiente de medo na sociedade americana, e medo do estrangeiro, medo do refugiado, no caso do islâmico, do árabe, que é preciso proteger, e que o governo não nos protege suficientemente, porque, olha, atacaram, né, o Pentágono, atacaram o 887, então criou esse ambiente que facilitou a ascensão desses grupos de extrema-direita. Então, as consequências do 11 de setembro, elas são muito grandes, às vezes até imperceptíveis. E às vezes nós acostumamos com esse cotidiano de 20 anos e parece que é algo natural, né? Mas tudo isso veio realmente depois do 11 de setembro. E os Estados Unidos são muito adeptos às guerras, né? Não só as guerras, né, de invasão de territórios no sentido clássico, mas as guerras chamadas genéricas, guerra contra a criminalidade. Os Estados Unidos já empreenderam também a guerra às drogas e depois, agora, essa guerra ao terror. E assim como as outras duas guerras generalizadas aqui, Nasser, você destaca que essa teve resultados pouco efetivos, né? Porque ainda que nos últimos 5 anos tenha havido uma queda, né, dos ataques terroristas de 15%, as mortes por terrorismo ainda são mais de 3 vezes maiores do que em 2002, quando teve início justamente essa chamada guerra ao terror. E um outro dado que você publica que chama atenção também é que o balanço desses 20 anos é que 75% dos ataques considerados terroristas registrados no mundo se concentraram em 10 países: Iraque, Afeganistão, Índia, Paquistão, Filipinas, Somália, Turquia, Nigéria, Iêmen e Síria.
Então, aquele argumento muito utilizado ali, inclusive incensado de certa forma, direta e indiretamente pelo governo dos Estados Unidos, por George W. Bush e também por Donald Trump, de que havia aí um choque de civilizações, ele não para em pé quando a gente analisa onde que ocorreram esses ataques. Então, eu queria que você falasse a respeito desse tal do choque de civilizações que não existe na prática e também dos resultados dessa chamada guerra ao terror. Nasser. Eu acho que esse aspecto é muito importante que você pega, é fundamental, porque a ideia geral, o espírito geral, foi o carro-chefe do 11 de setembro, né? Que, entre outras coisas, é a obra do cientista político, historiador Samuel Huntington, né? O choque de civilizações, quando ele vai dizer que a civilização islâmica é a maior ameaça ao mundo, e é a ameaça ao mundo ocidental. Então, na verdade, se você for olhar, é isso que você colocou. Ou seja, 75% das mortes, lendo de outra forma, são de muçulmanos, porque são nesses países que você citou que a maioria é muçulmana. As organizações terroristas reivindicam ser islâmicas? Sem dúvida nenhuma que elas reivindicam ser, mas as vítimas são islâmicas, ou seja, há um problema interno, né, nessas sociedades, né, muito mais do que entre duas civilizações homogêneas. Não é fato isso. Os Estados Unidos hoje, o número de mortes por terrorismo nos Estados Unidos hoje, por ano, beira 70 pessoas, 80, algo mínimo. E sendo 65% dessas ações de mortes é da extrema-direita, né? Então, quando se diz, às vezes, o Estado não deu certo, não foi efetiva. Em certo aspecto, sim. Ou seja, se a gente levar em conta que realmente o objetivo dos Estados Unidos fosse acabar com o terrorismo, né? Portanto, esses números demonstram que não, né? Porque a outra hipótese é dizer que um bando de ignorante, quem está no Pentágono, quem comanda o governo norte-americano, não, eles sabem muito bem esses dados, mais do que a gente, eles sabem onde estão os terroristas, eles sabem o que acontece. Então, o 11 de setembro foi um subterfúgio para um projeto que foram as guerras, principalmente a guerra do Afeganistão e do Iraque, e a difusão dessa escala de antiterrorismo, né, chamada guerra contra o terror no mundo. Então, isso acabou desviando a atenção de muita coisa. Só que isso alimentou uma máquina, a máquina de guerra. Os Estados Unidos, então costuma-se dizer, ele gastou 2 trilhões no Afeganistão e 6 trilhões de dólares no Iraque. Ao todo, 8 trilhões. Eles já estão revendo até isso. Parece que vai mais para 10 trilhões. Aí vocês vão dizer, gastou, e aí eu falo um pouco isso no livro. Não, investiu, porque alguém ganhou. Então, portanto, a gente precisa olhar as guerras, né, as motivações, o lucro que isso dá. E é lucro para a indústria de armas, para o complexo militar, mas por uma série de outras coisas que às vezes a gente não percebe na guerra. Essas guerras são inteiramente terceirizadas. Então, por exemplo, uniforme dos militares. Tem alguém para fornecer uniforme. Alimentação, remédios, construção de estradas, construção de quartéis. É uma máquina, né, de investimento. Essa máquina de guerra é um grande investimento. Tanto é interessante comentar isso, que agora, essa semana, faz uma semana, está a discussão do orçamento para a área de defesa nos Estados Unidos. E aí, a proposta, veja, nós estamos falando do Biden, hein? Não é mais o Trump. A proposta é aumentar o orçamento de defesa. Aí muitos críticos dentro do Partido Democrata estão dizendo, mas saímos do Afeganistão, saímos do Iraque, para que nós estamos gastando com isso? Então, portanto, logo, logo nós vamos ter, infelizmente, outras ações militares no mundo. Então, é muito dinheiro, é muito emprego. É isso que é interessante ver, é muito emprego nos Estados Unidos para isso. Então, a economia dos Estados Unidos tem um pé muito forte na guerra. Esse que é o problema. Então, quando se diz lá guerras de escolha e guerra de necessidade, o Obama falava isso. Não é bem assim. A guerra está inserida, né, no sistema econômico político norte-americano. E, portanto, para retirar isso é um trabalho muito duro, muito pesado e muito difícil, porque as corporações mandam no Congresso americano. E lutar contra elas não é fácil, não.
No Congresso estão em todas as instâncias, Nasser, porque você inclusive destacou aqui que um relatório do grupo de estudos do Afeganistão aconselhou Biden a não retirar as tropas dos Estados Unidos do país e não por coincidência o presidente e o vice do grupo e a maioria dos seus outros 12 membros têm laços financeiros com empresas de segurança. Quer dizer, esses interesses das empresas ligadas à defesa, eles estão ali em todas as instâncias de poder nos Estados Unidos e não só dos Estados Unidos. Não tenha dúvida. Inclusive, essa questão do Biden, eu tive uma posição muito, acho que acabei me distinguindo de muita gente aqui. Então, muita gente criticando a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, né? Aquele caos que foi lá em Cabul. Aí é importante dizer o seguinte, os Estados Unidos praticamente já tinham se retirado. Então, as pessoas não estavam acompanhando direito. Os Estados Unidos está muito claro. Tanto é que quando eu entreguei o texto para a editora, foi no começo de agosto. E lá já está, porque eu li nos jornais. Então, eu li nos jornais norte-americanos, que os Estados Unidos já tinha saído, né? Então, a questão de Cabul é que acelerou algo que eles não esperavam. E o Afeganistão, 75% da população é rural. E no meio rural, o Talibã já tinha dominado. É que a gente dá mais visibilidade, é importante, mas a gente dá mais visibilidade para as cidades, e Cabul que é a capital. Só que há uma piada lá no Afeganistão que o presidente do Afeganistão é chamado de prefeito de Cabul, porque Cabul é uma coisa muito, muito distinta, né, de todo o resto, né? Então, quando o Biden anunciou essa saída, e aconteceu, ele foi muito criticado, vamos dizer, até por setores mais à esquerda e setores mais à direita. Então, a crítica foi muito pesada ao Biden. Eu tenho muita crítica ao militarismo, ao jeito que ele trata os imigrantes, mas veja, não era para sair do Afeganistão? Com todos os problemas, eu acho que devia sair mesmo do Afeganistão, né? Era ficar lá. Então, como você citou aí, eu coloco, essas corporações, esse pessoal, investiu muito na grande mídia norte-americana. Mesmo o New York Times e o Washington Post, por exemplo, que são mais alinhados com o Partido Democrata, o tom ali, um ou outro se distinguir, era de crítica a essa retirada do Biden, né? Então, por motivos diferentes, as pessoas, às vezes a pessoa não percebia e estava criticando, né? Mas não tinha muita saída. A saída já foi definida antes. Quando o Biden entrou, em janeiro, tinha 3.500 americanos no Afeganistão, só 3.500 unidades militares, de soldados, não tinha quase mais ninguém, né? Então, fizeram muita alarde nesse negócio para justamente desestruturar o governo Biden. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, as questões internas norte-americanas são muito importantes. Às vezes a gente não olha. Porque, nesse momento, nos Estados Unidos, e vai vir a discussão, há uma discussão lá sobre impostos nas grandes corporações, né? O Trump foi a maior redução da história. A média de impostos nas corporações era de 34%, 35%. No Obama chegou a 36%. O Trump jogou para 21%. Uma redução imensa. E agora o Biden está propondo subir 5%. Inclusive liderado pelo Bernie Sanders. E isso está uma guerra. Está uma guerra lá dentro dos Estados Unidos. Então, havia uma tática ali do Biden também para sair rápido, para cuidar desse assunto. Acabou acontecendo a questão trágica de Cabul. Mas volto a repetir, né? Para muitos, acho que isso é um cinismo, é uma hipocrisia, porque tragédia foram os 20 anos. Não foi só o aeroporto de Cabul, né? Eu vi a grande mídia aqui no Brasil, né, bastante preocupado com o aeroporto de Cabul, mas durante esses 20 anos eles não falaram do que estava acontecendo lá, 400, 500 mil mortos, não se sabe direito, né? Uma tragédia para o povo afegão, vieram agora só ficar constrangidos, quer dizer, criticando o governo porque estavam vendo cenas deploráveis no aeroporto de Cabul. Nasser, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, ficando a dica aí para quem quiser saber mais, o livro A Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os Amigos Talibãs, é da editora Contracorrente, você vai lá no site da editora, o livro está lá, você pode adquirir. Nasser, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, prazer falar com você. Prazer é nosso.
Conversamos aqui com o professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.